Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos e hoje vai estar em destaque a freguesia de São Francisco da Serra, que pertence ao município de Santiago do Cacém, fica situada na região do Alentejo Litoral. Com uma localização geográfica privilegiada entre a serra e o mar, a localidade combina a tranquilidade do montado alentejano com vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico. Ocupa uma área de pouco mais de 51 km² e a sua fundação remonta à época medieval, estando fortemente ligada à Ordem de Santiago de Espada. Recebeu a sua carta de foral no início do século XVI pelas mãos de Dom Manuel I. A região alberga a histórica anta de Enxacafres, um monumento megalítico que atesta a ocupação milenar deste território. A identidade local de São Francisco da Serra destaca-se pela forte ligação à música tradicional, com destaque para a guitarra portuguesa, o acordeão, a dança da valsa mandada e, muito importante, que é desta região, desta freguesia de São Francisco da Serra, é natural o mestre António Chainho, que partiu recentemente do mundo dos vivos, mas que levou a guitarra portuguesa e a música além fronteiras. E o presidente da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra é o Pedro Gamito, que já está aqui no estúdio. Obrigado pela sua presença. Obrigado também pelo convite. E agora, as boas-vindas também ao Filipe Alexandre Raposo. Então, bom dia ao nosso auditório e quem nos acompanha lá em casa e, naturalmente, hoje um cumprimento especial para agentes de São Francisco da Serra, também um cumprimento aqui à nossa colega de painel, à Vicência, bem-vinda novamente, e também um agradecimento ao Filipe Medeiros e ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia pela sua disponibilidade em estar aqui hoje connosco e também, naturalmente, é um gosto para nós receber todos os presidentes de Junta de Freguesia do nosso Alentejo Litoral. Como é hábito em todos os nossos programas, fazemos sempre uma leitura daquilo que foram os resultados eleitorais de 2021 e o resultado eleitoral de 2025. Em 2021, o PCP tem 58,33%, com 231 votos e 4 mandatos. O PS tem 25%, 99 votos e 2 mandatos, e o PPD-PSD-CDS-PP tem 12,37%, 49 votos e 1 mandato. Em 2025, a CDU reforça a sua maioria com um novo candidato, neste caso o presidente atual, e o PCP tem 73,51%, 297 votos, 6 mandatos, e o Movimento Independente tem 23,76 votos, 23,76% e tem 96 votos e tem um mandato. É um novo mandato, o primeiro mandato de muitos, podemos dizer que já tem o estatuto de presidente dinossauro, não é? Porque é dos presidentes que acompanha São Francisco da Serra nos seus momentos menos bons e nos seus momentos bons, não é? Tem acompanhado e participado naquilo que é a vida da freguesia. Mais uma vez, bom dia ao Sr. Presidente e aquilo muito de forma objetiva, para este mandato, quais é que são os seus principais objetivos? Ora, então, mais uma vez, muito bom dia também a quem nos ouve. Pronto, em termos dos objetivos, naturalmente, que nós os temos, muitas vezes vemos os objetivos das grandes obras e às vezes esquecemos daqueles que são os objetivos do dia a dia. Que muitas vezes são, digamos, às vezes são os mais difíceis,
porque manter as estruturas em funcionamento, porque muitas vezes fazemos a obra e depois esquecemos que ela tem que ser mantida. Portanto, eu, como lá está, já estou nisto há 20 anos, uma parte é enquanto presidente, outra parte depois enquanto secretário, mas naturalmente fui acompanhando de facto esta evolução da freguesia. E a verdade, recordo-me, quando no meu primeiro mandato, de facto tínhamos um desafio muito grande, que era, de facto, grandes obras, e estávamos a falar principalmente na requalificação de São Francisco, da aldeia de São Francisco, a sede de freguesia, e que tinha, praticamente não tinha uma rua com passeios, havia apenas 2 largos que tinham sido requalificados. É verdade que muita obra outra tinha sido feita no passado, desde da parte aquela muitas vezes que não se vê, dos esgotos, de água. Portanto, às vezes há muita obra que está enterrada e que nós às vezes não valorizamos. Só quando de facto abrimos a torneira e a água não corre é que às vezes damos valor de facto ao trabalho que é feito e que está e que não é visível. Portanto, e tínhamos de facto esse desafio e muita crítica e muita reivindicação naquilo que era de facto a requalificação da nossa aldeia. E de facto foi uma obra que demos prioridade, pronto, ao longo dos tempos, e foi um desafio também com a Câmara, porque requalificar a aldeia toda de uma vez só era muito dispendioso, e portanto lançámos também esse repto na altura à Câmara, no fundo ir fazendo faseado. E nós desde o primeiro minuto acabámos por ser parceiros, e mesmo a Junta tomou em determinada altura a própria liderança de algumas obras. A Câmara dava os materiais, nós dávamos a mão de obra, e de facto hoje podemos dizer que dentro dos aglomerados urbanos toda a gente já tem um passeio, já tem uma rua alcatroada. Pronto. Qual é que é o desafio depois a seguir? Antes ninguém reclamava porque os passeios tinham erva, né? Depois, obra feita, portanto parámos com essa situação. Portanto, a crítica depois naturalmente vai mudando para outras áreas, e de facto é por isso que eu digo, não basta só fazer obra, pois há que mantê-la, e que muitas vezes é a maior obra do mandato, manter aquilo que já temos. Pronto, isto tem prejuízo naturalmente das nossas ambições, e que são várias, e que estão um bocadinho dependentes daquilo que é também depois a questão da vontade da Câmara Municipal, porque estamos a falar de acessibilidades. Nós tem-se vindo a melhorar efetivamente dentro do aglomerado urbano. Também temos beneficiado um pouco daquilo que é agora as obras da autoestrada. Futuramente também se prevê também uma ligação depois da Grândola. Nós de facto estamos aqui nesse eixo e que nos favorece desse ponto de vista. Naturalmente sabemos que isso também tem depois alguns fatores negativos, como tudo. O progresso naturalmente traz também alguns fatores negativos. Portanto, temos também a Estrada Nacional 120, que era uma estrada que estava muito degradada, portanto houve uma forte reivindicação da população. Hoje, de facto, também temos já uma estrada com outras condições. Pronto. Em termos de estradas municipais, temos uma que já no passado tinha sido alvo de intervenção, mas naturalmente tudo tem um tempo de vida, né? E hoje temos um troço que necessita de intervenção na Estrada Nacional, na Estrada Municipal 544, na zona do Farrobo. É uma questão que já colocámos à Câmara, porque ela, com o último inverno, degradou-se bastante, e portanto já lançámos esse desafio à Câmara. Naturalmente, do ponto de vista até de caminhos rurais, temos já ao longo destes anos um forte investimento também. Temos mais de 7 km já em caminhos rurais pavimentados, com revestimento duplo. Digamos que as zonas onde temos moradores em permanência mais ou menos estão já com esse acesso melhorado. Naturalmente é um caminho que pretendemos fazer. Aí estamos dependentes naturalmente também da disponibilidade depois da Câmara Municipal. Pronto, e em termos de desafios temos efetivamente que tem a ver com a colocação do piso sintético no campo de futebol. Nós tivemos há uns anos atrás uma forte atividade em termos de futebol, depois teve ali um período de cerca de 10, 12 anos em que essa atividade esteve parada. Felizmente houve um grupo de jovens que tomou essa iniciativa e agora coloca-se o desafio. Ou damos esse salto, porque a verdade é que esse tipo de equipamentos tem vindo a melhorar a nível daqui da região, e quem não acompanhar
essa situação naturalmente vai ter muita dificuldade em manter essa atividade, em ter jogadores, porque sabemos que os jogadores não recebem nada e, de facto, se não houver essas condições, naturalmente que será mais difícil. Portanto, ou damos o salto agora, ou, efetivamente, estamos em risco depois de perder essa modalidade. Já houve uma reunião com a Câmara, de facto, aquilo que nos foi transmitido é que no início do próximo ano a Câmara assumiu esse compromisso, portanto o que nos dá aqui alguma esperança. Naturalmente que a Junta está disponível, porque depois há um conjunto de trabalhos também complementares que são necessários depois de fazer, e naturalmente nós estamos disponíveis depois para fazer esse trabalho também em conjunto com a Câmara, como tem sido até aqui. Depois há um outro desafio, naturalmente tem a ver com a questão da habitação. Nós não é diferente das outras freguesias. Nós vamos dar um pequeno contributo e estamos a trabalhar nesse sentido, que tem a ver com disponibilizar um lote para a habitação que a Junta tem. Temos um outro edifício que vamos também disponibilizar para arrendamento. Agora, naturalmente, é insuficiente. Portanto, precisamos aqui de haver mais loteamentos e, se possível, municipais, no sentido de poder fixar pessoas na nossa freguesia. Portanto, já identificámos também alguns terrenos que sugerimos à Câmara. Portanto, sabemos que isto depois também depende da negociação, depende das condições que também se coloque, mas pronto, é de facto uma das prioridades que temos também, no sentido de poder desenvolver mais a freguesia também nesse sentido. E o terreno que a Junta de Freguesia tem, dá para fazer vários lotes? Não é apenas para um lote, já está constituído como um lote, é apenas para uma habitação. Okay. É de certa forma o contributo que a Junta de Freguesia pode dar de uma forma imediata. E neste caso, neste ano, há alguma obra que esteja no orçamento municipal, algo significativo para a freguesia? Sim, estão a decorrer. Portanto, havia aqui algumas obras que já vinham até adjudicadas e inclusivamente em projeto. Uma que foi um caminho rural, que foi concluída há pouco tempo. E está agora a haver uma intervenção na escola, no JI do Roncão, no Jardim de Infância. E há uma outra obra que está em curso. Essa, sim, surgiu agora, fruto também das intempéries, essa necessidade, que foi a Escola da Cruz João Mendes, e portanto são obras, uma já está em execução, a outra está em concurso. Penso que também não demoraram muito tempo de facto a ter início as obras. Portanto, em termos de educação, temos essas duas grandes obras. No caso, e voltando à habitação, que é principalmente nestas zonas de alguma distância, né, da cidade, um dos grandes problemas é fixar os jovens, né, os jovens da terra, que muitas vezes vêm trabalhar para Sines ou mesmo para Santo André, para Santiago, né, e não têm uma oportunidade de habitação para voltar à sua freguesia, em que na grande maioria é o desejo. Aqueles terrenos que o Presidente diz que estão identificados são terrenos que dá para a Câmara Municipal fazer várias moradias, dá para constituir vários lotes. A ideia é que junto da Câmara Municipal, a Câmara Municipal urbanizar e vender custos controlados, de forma a dar prioridade aos jovens da freguesia. Qual é a ideia da Junta de Freguesia? Sim, a ideia que defendemos é isso, é de facto possa ser lotes municipais a preços controlados, no sentido de dar algum contributo. Sabemos que isso não é tudo, porque depois deparamos-nos com um outro problema, que é depois o preço médio de construção. Depois da construção. E depois daí os jovens vão ter esse problema, se calhar até conseguem adquirir o lote e depois, entretanto, paramos com a outra realidade. Portanto, isso só por si não resolve o problema, mas naturalmente contribui. Se não houver lotes, então é que isso está fora de questão, não é? Portanto, e estes terrenos que identificamos são terrenos privados, são terrenos privados, mas estão parcialmente dentro do perímetro urbano. Está já numa zona que está urbanizada e, portanto, aí também facilita em termos depois de todo o investimento em termos do próprio loteamento. Há um outro
que também está dentro do perímetro urbano, eventualmente precisa depois de maior intervenção. Este que eu estava a falar primeiro, portanto, seria mais fácil no imediato, eventualmente. Mas pronto, isto depois lá depende efetivamente depois da negociação e se consegue chegar a acordo ou não com os proprietários. Porque ali temos este problema porque não temos terrenos municipais ou da própria freguesia, à exceção daquilo que referi. Portanto, é um desafio, né, que desafio. Naturalmente a Junta vai acompanhando e trabalhando o assunto, né, de forma a conseguir a curto prazo alcançar o objetivo. Sim, este primeiro que estava a referir, até já houve uma abordagem com os proprietários, já houve até uma avaliação por parte da Câmara ainda numa data passada, portanto agora é uma questão de se poder chegar ou não de facto a algum acordo. Também, e pegando na Câmara Municipal, no bom sentido, a grande maioria das juntas de freguesia e os colegas presidentes que vão passando por aqui, a grande maioria há, entre aspas, uma reivindicação, não é, de mais competências e mais verbos, tirando algumas exceções que abdicam dessa transferência de competências, mas a grande maioria reclama essas competências e essas verbas. Também é o caso de São Francisco da Serra? E relativamente às competências, nós temos que ver quais as competências, qual o objetivo da competência, quais os ganhos temos com essas competências. Desculpa interromper, às vezes é um presente, como é que se diz? Um presente envenenado, não é? Traz-se a competência e depois falta o resto, não é? E quais as custas? Porque às vezes não é só a questão financeira que vem depois ou não junto às competências, porque nem sempre é isso que é decisivo. Nós muitas vezes temos depois de ver até que ponto nós depois temos capacidade ou não de as executar. Porque nós muitas vezes dizemos, nós, à partida, somos uma estrutura mais pequena, é mais fácil controlar, é mais fácil estarmos em cima do acontecimento. Mas à medida que vamos trazendo dimensão às organizações, passamos a ter muitas vezes os mesmos problemas que tem uma organização maior, não é? Porque muitas vezes as organizações maiores têm o problema, a burocracia, toda a gestão, toda a engrenagem da própria máquina, digamos assim. Nós, à medida que vamos crescendo, também vamos passando a ter esse problema. Sim. E muitas vezes aquilo que, se calhar, conseguimos fazer com qualidade, passamos a fazer sem qualidade. Portanto, é por isso que temos que ver, efetivamente, quais é que são as competências, quais é que são os ganhos que podemos trazer com isso e quais é que são os custos associados, para ver se realmente é bom ou não. Eu, por acaso, se calhar lá está, em termos de limpeza urbana, que é uma que nós já temos, faz todo o sentido numa freguesia mais pequena, nós temos esse porque é mais fácil nós controlar. Se calhar uma freguesia maior, em que as coisas, e eu recordo-me, por acaso acompanhei a entrevista quando foi com o David Gorgulho, que ele dizia, não sei até que ponto é bom... O David, exatamente, o David é um dos casos que... É bom a Junta assumir isso, porque estamos a falar de outra dimensão, não é? De outra dimensão que até funciona bem, e será que depois ao passar para a Junta consegue-se manter essa qualidade? Porque depois as estruturas vão pesando, será que depois não... Porque ao passar, podemos até passar os valores, não é? Isso está em causa, mas se calhar depois os serviços administrativos conseguem dar resposta, se calhar não temos que contratar mais alguém. Pronto, isso tem que ser tudo muito bem avaliado. E às vezes depois também, de forma esporádica, pode ser um facto, mas pode ser necessário muitas vezes outro tipo de equipamentos que a própria Câmara Municipal tem e quando é necessário apareça, não é? E se estiver na competência da junta de freguesia, se calhar é mais difícil de aparecer, não é? Claro, Digo eu. Vamos falar de uma varredora. A Câmara se calhar tem 3 varredoras, 2 ou 3. Pronto, se houver necessidade de um lado, se calhar consegue deslocalizar uma para, se a junta, mesmo que fique com uma, se aquela tiver problemas, já não tem mais nenhuma onde. Exato. Portanto, sim. E é por isso que eu digo, tudo isto tem que ser avaliado, não somos nada contra que isso possa acontecer, mas fazer uma avaliação muito rigorosa para ver até que ponto isso traz não vantagens. Que eu posso dizer, por exemplo, nós, recentemente, mas acaba por já ter aqui há algum tempo, assumimos aqui algumas competências na área da saúde. A pandemia, no fundo, fez-nos aqui a refletir um bocadinho o que é que nós podíamos fazer
também para melhorar aqui um bocadinho, facilitar um bocadinho a vida às pessoas. E na altura, até porque percebemos que, de facto, às vezes as pessoas muitas vezes vão ao centro de saúde para pedirem uma receita médica, implicava ter que ir lá, depois fazer o pedido e depois ter que voltar lá para ir novamente buscar depois a receita. Pronto. E nós nessa altura fizemos uma articulação com o centro de saúde no sentido de facilitar aqui um bocadinho e começámos a assumir isso. Mais tarde acabámos por depois assumir de facto o balcão SNS 24 na nossa freguesia, permite às pessoas fazerem o pedido da receita médica, fazerem um pedido de marcação de consultas, exames médicos, portanto conseguimos aqui, e lá está, e não recebemos nenhum dinheiro por isso. Portanto acabamos por fazer com os recursos que temos, no fundo os custos que temos associados, no fundo acaba por ser umas fotocópias, e portanto consideramos que temos a disponibilidade dos serviços, não é? Dos serviços, mas consideramos que estamos aqui a trazer um ganho significativo às pessoas sem que isso tenha algum pacote financeiro, portanto, associado. Portanto, nem sempre o dinheiro é aqui o cerne da questão. Portanto, tem a ver, de facto, o que é que trazemos de melhorias e depois, efetivamente, se isso trouxer um custo acrescido, aí naturalmente terá que ser avaliado nesse sentido também. No caso da saúde, a freguesia tem um polo de saúde, vai a que centro de saúde, como é que a coisa funciona? Nós tivemos um posto médico, funcionou há muitos anos. Eu quando cheguei de facto à junta de freguesia há 20 anos ainda funcionava, mas com muitos problemas. Funcionava ali meio-dia por semana, quando a médica podia ir, quando não podia chegava a estar meses sem consultas. De facto foi até um ponto em que deixou de funcionar. Pronto, houve de facto uma grande reivindicação, procurámos, mas efetivamente não conseguimos, e sabemos que isto é um problema transversal. Sim. Infelizmente é geral. E, portanto, nós ali na altura não conseguimos de facto reverter essa situação. Procurámos naturalmente, como disse, encontrar aqui uma solução que pudesse minimizar esse impacto negativo. Sendo que há alguns casos que a coisa até vai funcionando, e ainda bem, não é? Há freguesias que vão buscar os médicos, trazem e conseguem ir agilizando os processos. Mas no vosso caso, vocês vão ao centro de saúde? O centro de saúde é Santiago. Okay. Mas nós, neste caso aqui, as pessoas, a não ser que depois tenham necessidade de ir mesmo a uma consulta, até porque o balcão SNS também permite teleconsultas, embora sabemos que isso depois na prática não é muito utilizado, as pessoas não estão muito habituadas a esse género de consulta. Digamos que vocês, para minimizar esse facto, a questão do balcão beneficia, porquê? Porque muitas vezes, e como o Presidente referiu, muitas vezes é a questão das consultas, é a questão de tirar algumas dúvidas e vão minimizando o impacto da falta do polo de saúde com esse serviço. Porque se calhar muitas vezes as pessoas até têm algumas consultas para pedirem a renovação das receitas médicas. Exato. E que hoje não precisam. Portanto, nós fazemos essa articulação com o Centro de Saúde, ao fim dos dias a receita é enviada e, portanto, a pessoa vai à junta de freguesia levantar a receita. Vocês estão a quanto tempo do Centro de Saúde e do hospital? Não, nós estamos a 11 km, de São Francisco são 13 km, portanto estamos sensivelmente pouco mais de 10 minutos de Santiago Cacém. E dá para articular. Lá está, é uma por acaso não e também é para isto que serve o programa, não é? Também para se poder entre todos retirar-se coisas boas que se vão fazendo pelas várias freguesias. E é, pelo menos que eu me recordo, é o primeiro presidente que fala nesse caso do balcão do Serviço Nacional de Saúde e lá está, às vezes faz mais quem tem vontade do que quem pode, e foi uma solução, digamos, inteligente para minimizar o impacto da falta do polo de saúde. E também outra coisa que, isto é apenas um desabafo, e se me permitem, às vezes no nosso país também temos esta coisa que, tal e qual como as competências, não é? Queremos mais competência e depois não se vê o resto, não é? Não é só querer médicos e polo de saúde, e será que há assim, não é? Aquela tanta necessidade imediata, e se calhar faz mais falta nos lados
que não têm, e há outros que se calhar precisavam menos e têm, não é? Era importante às vezes termos a capacidade de não olhar só para o nosso umbigo e fazer a gestão dos recursos, não é? Naturalmente, e é legítimo, nós tentámos puxar um toda melhor para a nossa freguesia. Né? Mas tiveram a capacidade de dar a volta, dar a volta por cima. Ali tivemos que, lá está, perante um problema, tentar encontrar a solução possível. Não estou a dizer que é a melhor, mas a possível. E conseguiram e muito bem. Na questão também outro tema que se tem falado por aí é a questão da segurança. No vosso caso é a GNR de Santiago do Cacém, não é? Penso eu que faz o patrulhamento na vossa freguesia. A vossa freguesia tem problemas de maior nessa matéria da segurança, ou a coisa vai se mantendo tranquila? Como as outras, vamos tendo problemas pontuais, pronto, porque isto nem tudo, não há uma segurança perfeita, né? Nós inclusivamente no nossos armazéns já fomos assaltados, portanto, não é uma situação que seja recorrente, mas tem acontecido. Portanto, aquilo que a informação que temos da GNR é que de facto há um patrulhamento constante, no sentido de várias vezes por semana. Pronto, vale o que vale, não é? Mas isso mesmo onde existe às vezes a própria GNR, há outros problemas, porque depois às vezes não tem meios, não tem pessoal, e acontecem de facto os assaltos às mesmas. Portanto, só por si também, se não houver de facto um equipamento, uma equipas em permanência, dificilmente se consegue resolver. E nós não é diferente. Sim, aqui a questão é que, por exemplo, há freguesias que estão longe, não é? A GNR até chegar lá demora algum tempo, não é? E daí também a dificuldade da questão da segurança, tal e qual como os bombeiros, no vosso caso também é Santiago do Cacém, tem este privilégio de estar perto da sede do Conselho. Como não estamos muito longe, acaba por minimizar de facto essa falta. E na questão da educação, e também há pouco falou na escola, a freguesia também tem escola primária, tem infantário, a coisa funciona? Sim, nós temos jardim de infância e depois temos a escola básica, que sim, funciona. Portanto, agora estão a ser feitos estes investimentos, ao longo do tempo tem vindo a melhorar. Nós vamos dando o apoio possível também, no sentido de ajudar nas atividades, nomeadamente aquilo que são visitas. Normalmente a Junta acaba por assumir os custos com os bilhetes, às vezes para fazer determinadas visitas a alguns equipamentos. E, portanto, temos feito essa articulação. Tem muitos alunos? Sim, já tivemos menos, portanto isto em termos da escola primária. É óbvio que tem vindo também com alguns miúdos que são de outras localidades, também de outras nacionalidades, portanto isso veio de alguma forma também a aumentar o número de alunos, principalmente na escola primária. E no jardim de infância também estamos ali com cerca de 10, 11, 12 meninos. Pronto, que acaba e depois é aquele ciclo, não é? Se tiverem mais habitação, se calhar os jovens da terra voltam, não é? Logo a escola também vai ter mais alunos, não é? Efetivamente. E na questão e também falou na questão de alunos de outras nacionalidades, em algumas freguesias acaba por ser um complemento, não é? E uma mais-valia para as coisas também não acabarem. A vossa freguesia, isso deve-se à questão do trabalho? São pessoas que foram trabalhar para a freguesia? Em alguns casos sim, e noutros efetivamente trabalham até se calhar aqui nas redondezas, e que normalmente encontraram ali uma habitação e pronto, e acabaram por se fixar ali e acabam por depois também no fundo colocar ali os miúdos na escola. A vossa atividade económica é principalmente a agricultura, ou tem outras? Sim, basicamente sim.
e tem a agricultura, o comércio, não há nenhuma zona económica, não. E também, isto também como beneficiam da proximidade, não é? Sim. Há coisas boas e coisas menos boas, mas... Não quer dizer que não fizesse falta ali alguma zona para instalar alguma indústria. Mas não defendemos, se calhar, também, de facto, uma indústria muito grande, porque isso há zonas para isso, não é? Estaríamos a falar de comércio mais, zonas industriais mais pequenas, não é? Do que propriamente ter, porque aí estamos a falar de Sines, de facto é o grande polo, e naturalmente, depois, onde podemos beneficiar um pouco, tinha a ver com, de facto, a questão das pessoas poderem residir naquela zona, daí a necessidade da questão da própria habitação. A questão também e há pouco acho que já falámos um pouco disso, a questão da ligação à autoestrada, há várias freguesias que têm falado disso, por causa da questão dos acessos, naturalmente é um benefício para... digamos que para a maioria é um benefício, mas para algumas freguesias cria aqui alguma dificuldade, tanto na questão dos acessos, como as pessoas deixam de circular com tanta frequência em algumas freguesias. É um bocado o vosso caso. Como é que está a questão dos acessos? Vão perder ali algum movimento porque as pessoas já não passam por ali? Há algum desvio diretamente? Nós temos ali, em termos de acessos, aqueles que são acessos legais, aí não vamos perder nada. Perdemos ou seja, vamos ter algum constrangimento naquilo que são os caminhos paralelos. Exato. Porque sabemos que antigamente havia alguns acessos mais diretos ao próprio C33, não é? E agora vão deixar de existir. O que vai implicar, naturalmente, que as pessoas vão ter que percorrer uma distância por esses caminhos paralelos. E é um dos problemas que nos temos debatido, inclusivamente com as infraestruturas de Portugal, é que aquilo que está em cima da mesa não é depois qualificar esses acessos com em Alcatrão. Há troços sim, outros não, e portanto isto vai deixar ali um problema para o futuro. Também fica limitado também a algum tipo de veículos, e estávamos a falar da parte da agricultura, e temos muita questão da cortiça, não é? Se calhar há um caminhão para carregar cortiça, vai ter problemas depois a ir a essas zonas. Portanto, há aqui um conjunto de constrangimentos, é por isso que eu dizia, isto às vezes traz-nos vantagens, mas depois também traz alguns problemas. Claro. E este, de facto, é um problema que nos estamos a deparar. Pronto. E tem havido uma grande mobilização por parte da população, nesse sentido de reivindicar melhorias para esses acessos, porque agora ficarão limitados. E, portanto, é aqui um assunto que está em cima da mesa e que, efetivamente, é um grande constrangimento. E tem havido desenvolvimentos, tem aqui a Junta em conjunto com a Câmara e as infraestruturas de Portugal, o processo está a decorrer, há respostas. Sabemos que existem alguns contactos da Câmara com as infraestruturas de Portugal. Neste momento, efetivamente, não temos sido envolvidos nessa discussão, mas vamos acompanhando à mesma através daquilo que vai sendo reportado também pelas pessoas. Pronto, porque isto, infelizmente, muitas vezes não se faz logo, não é? Como costuma dizer, depois mais difícil. Primeiro que se faça, depois é mais complicado. Mas pronto, é um processo que a Câmara Municipal está a acompanhar e voltando aos grandes desafios e por parte da Câmara Municipal, pronto, temos aqui o campo sintético que esperamos, né, que no próximo orçamento municipal possam ser contemplados. Também a questão da habitação, que possa ter aqui um avanço e olhando para estes 4 anos, que já não são 4 anos, não é? São 3 anos, por parte da Câmara Municipal, eram os vossos grandes objetivos, são a questão do campo de futebol, o campo sintético e a questão da aquisição de terrenos privados, que se possa fazer ou vender os lotes, ou fazer habitação a custos controlados. Exatamente. Para pôr no mercado de forma mais acessível a todos. Por parte da Junta de Freguesia e com o seu orçamento
que nós sabemos que é sempre mais reduzido. O Presidente tem assim algum outro grande objetivo ou outro sonho que gostasse de realizar neste mandato? Não, é assim, nós naturalmente, tendo em conta de facto o nosso orçamento, as nossas ambições são limitadas e temos que ter essa noção. Mas às vezes faz-se verdadeiros milagres. Às vezes faz verdadeiros milagres. E é por isso que eu digo, eu acho que apesar de tudo, nós com os poucos recursos que temos, eu acho que temos feito alguns milagres. É óbvio que nós temos tido também uma forma de estar na vida autárquica, eu digo muito operacional. O executivo da Junta, e não só, às vezes associando também outros elementos da própria Assembleia de Freguesia, temos muito, às vezes, o hábito de meter as mãos na massa e, de facto, fazer obra. E isso, naturalmente, tem-nos permitido, com menos recursos, é óbvio que se nós poupamos dinheiro em algumas coisas, isso liberta-nos dinheiro para outras e ir fazendo alguma obra. Fomos também, no passado, adquirindo algum equipamento. Tivemos aqui, de facto, um constrangimento, a determinada altura, com a questão, no tempo da Troika. Nós tínhamos, por exemplo, quadro pessoal com 4 funcionários, 2 na parte administrativa, 2 na parte operacional, e de facto, na altura fomos sofrendo cortes. Entretanto, tivemos funcionários que foram aposentando e a verdade é que tínhamos um dilema, que era ou contratamos para meter o quadro pessoal naquilo que era o que existia, mas depois tínhamos que fazer cortes. E isso muitas vezes, lá está, onde é que seria mais fácil? Ou cortávamos nos apoios à coletividades, ou nas iniciativas, e ponderando isto, dizemos, o que é que nos serve ter uma freguesia, se calhar mais limpa, mas sem vida. Portanto, e aqui obrigou-nos, de alguma forma, a de facto avançar para esta parte também. Nós próprios podemos ter esse tipo de desempenho em termos daquilo que é as necessidades. Se for preciso ir varrer uma rua, nós vamos varrer uma rua. Se for preciso arranjar um caminho, nós vamos arranjar um caminho. Portanto, e tem sido essa a nossa linha de atuação. Pronto, dizer aqui, e aproveitando a questão que estamos a falar dos trabalhadores, valorizar, de facto, o trabalho dos funcionários, porque com poucos recursos, de facto, vamos conseguindo ir manter as coisas em funcionamento. O mesmo acontece com a questão das coletividades, como acabei por referir. Temos aqui uma forte parceria e uma forte articulação que isso tem permitido, de facto, com todas as dificuldades, ir superando. E estamos a falar de um conjunto de iniciativas que fazemos em articulação. Nós, no passado, as próprias coletividades tinham a sua dinâmica própria, faziam a sua festa. Pronto, isso com o tempo também sentimos que foi-se perdendo um pouco. E nós invertemos aqui depois um pouco o papel. Começámos a ser nós, a Junta, a assumir um bocadinho, digamos, até o custo das iniciativas e convidar as próprias coletividades depois a participar e todas as receitas acabam por reverter para elas. Portanto, acaba por ser mais uma fonte de financiamento para depois a sua atividade. Já agora, quais é que são as coletividades que vocês têm na freguesia? Temos a Associação Jovem de Festas, o Grupo Desportivo e Recreativo São Francisco da Serra, o Centro de Dia de São Francisco, o Motoclube dos Alarves, a Associação de Caça e Pesca da Cruz João Mendes, o Centro Social do Roncão e não sei se me estou aqui a esquecer de alguma. Pronto, mas a verdade já tem um número significativo de depois acabamos por juntar 2 ou 3 elementos cada um e fazemos de facto uma grande coletividade. Pronto. Relativamente à questão dos desafios e como estava a dizer, estas dificuldades, nós aquilo que temos previsto é melhorar efetivamente a questão de equipamentos. Queremos comprar uma carrinha nova, talvez usada, mas nova para a Junta. Mais algum equipamento para o próprio trator que temos e de facto reforçar aqui o quadro pessoal, mais um funcionário, porque efetivamente há cerca de 3, 4 anos a situação financeira vem melhorando e o que nos permite agora também seguir esse caminho. Pronto, o que nos vai naturalmente permitir fazer aquela às vezes pequena obra que, como disse, às vezes não é menos importante do que a grande obra. E tem facilidade em arranjar pessoas? As pessoas respondem
aos concursos. É que a maioria abre os concursos isso, e não aparece ninguém. Isso é outro problema, efetivamente. Nós estamos a trabalhar no procedimento para abrir o concurso. Agora vamos estar sujeitos, de facto, se concorre alguém ou não. Eu estou associado, de facto, a outras coletividades, e nomeadamente ao Centro Dia de São Francisco da Serra, e efetivamente é uma dificuldade que nós temos de recrutar funcionários depois para prestar o serviço. E este muitas vezes é aquilo que eu dizia, às vezes não é só nós temos aquelas ambições e aqueles desafios das grandes obras, às vezes é muitas vezes pôr a funcionar o que temos, não é? Exatamente, e muitas vezes o maior problema e o maior desafio é o dia a dia. O vosso centro-dia tem muitos utentes, é uma IPSS, não é? Uma IPSS, temos cerca de 55 utentes por aí. Já tem muitos. Portanto, temos uma área abrangente, não se limita só a freguesia. Só centro-dia? Temos centro-dia e temos apoio domiciliário. Okay. Pronto, e depois não se limita só à nossa freguesia, temos freguesias limítrofes que acabamos por também prestar esse serviço. Que é importantíssimo. Nós estamos a falar da entidade com o maior número de funcionários da freguesia. Portanto, já deve ter aqui 20? Não, estamos a falar de 12, 13, 14. Pronto, depois ali. Sim, normalmente nessas áreas é uma das áreas que está a haver muita dificuldade em arranjar funcionários para esse tipo de tarefas. Para essas áreas são muito tarefas importantes, mas também não são fáceis. Não são atrativas, pois os salários também não são muito atrativos. Pronto, isto depois é como tudo. Acaba por... Pegando nas coletividades, e também o nosso programa também serve para isso, para divulgar o que de bom tem cada freguesia, pegando nas coletividades e nas festas que o Presidente estava a fazer, quais é que são os momentos altos da freguesia, quais são as vossas grandes organizações ao longo do ano, organizado pela Junta de Freguesia e pelas coletividades? Sim. Tem assim vários... Temos vários, portanto nós temos vindo a criar algumas iniciativas, lá está, nesta lógica de parceria. Começamos logo, sensivelmente, em abril, com um conjunto de iniciativas durante o próprio mês, nas comemorações do 25 de abril, onde integramos também a Semana Gastronómica, que aí envolvemos a restauração da freguesia. Este ano contou com 4 restaurantes. Depois acabamos por ter ali... Deixa-me só interromper. A mostra gastronómica envolve os restaurantes? Há tipo um prato típico? Como é que funciona? Normalmente os restaurantes têm as suas emendas e nós acabamos por, em cada restaurante, ter uma animação. Portanto, também um fator para atrair mais pessoas. Portanto, sabemos que isso não é a salvação da restauração, né? Mas é um contributo também para ficar conhecido e um momento também para promovermos aquilo que é a nossa restauração, a nossa gastronomia. E chamar pessoas à freguesia. E chamar pessoas à freguesia, efetivamente. Depois temos um conjunto de iniciativas nessa altura, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista até da questão do centro-dia, com um baile. Portanto, tentamos abranger nesse mês o maior número de pessoas com iniciativas para as diversas faixas etárias. Depois acabamos ali em maio, junho, o grupo desportivo, através da equipa de Timagulha, organiza um Open Pesca. E dizer que o grupo desportivo tem 4 modalidades, tem o futebol, o atletismo, o airsoft e a pesca. Portanto, ao longo do ano há essa atividade regular, desde do atletismo, desde do futebol, desde do airsoft, pronto, da pesca. Depois, em junho, temos o Festival do Petisco, que se realiza na Cruz João Mendes. Envolvemos aí as várias coletividades, incluindo também as escolas, em que uns ficam responsáveis por a parte dos petiscos, outros ficam responsáveis, nomeadamente as escolas, por a parte da doçaria, e, portanto, acabamos por ter ali uma iniciativa que também envolve a freguesia, a comunidade toda. Depois, em julho, há cerca de 3 anos, criámos também por desafio das próprias coletividades,
criámos o São Francisco Sons da Serra. É uma iniciativa que procuramos trazer aquilo que é as nossas tradições, como falaram aqui há pouco, da questão da guitarra portuguesa, do acordeão, da poesia, da valsa mandada. Portanto, é uma iniciativa que procura trazer essas nossas tradições num momento único. Este ano tivemos, de facto, nesta iniciativa, uma homenagem ao mestre António Chaim. Pronto, dizer que temos, para além do mestre António Chaim, também o mestre Parreira, que também reside na nossa freguesia, e, portanto, desde muitos acordeonistas também, de facto, a nossa freguesia, nesse aspecto, tem ali um historial muito rico. E, portanto, achámos que fazia todo o sentido termos uma iniciativa que mantesse viva essas nossas tradições. Depois, em agosto, existe a Concentração Motar, que é uma organização de motoclube, em que a Junta também se associa. Em setembro temos uma prova de atletismo, tem variado em trail. Este ano vamos retomar uma prova de estrada que já se fez no passado e depois acabou por ficar ali interrompida. Este ano vai-se fazer. E o trail tem tido o trail, sim, muita aderência? Sim, temos andado dentro dos 300 e qualquer coisa participantes, já houve um ano que chegou a 400 participantes. Pronto. Este ano vamos retomar a prova de estrada, que já tínhamos também saudades, e como vai havendo muitos trilhos também, pensámos também aqui a dar fazer diferente. Pronto, que é uma iniciativa do grupo esportivo, em que a Junta também estará associada. Depois temos em setembro também um passeio cultural, que já fazemos há vários anos, e que normalmente levamos 2 autocarros, portanto, para conhecer um pouco do nosso país. E estamos a contar também, em novembro, também lançámos este desafio também às coletividades, poder fazer uma outra iniciativa no Roncão, para podermos também ter uma iniciativa. Nós temos 3 aglomerados urbanos, também poder ter uma iniciativa em todos. Portanto, também será na linha da gastronomia, portanto, ainda estamos a trabalhar nisso, mas estamos contentes disso ser uma realidade em novembro. Depois, em dezembro, acabamos de ter ali também uma iniciativa no âmbito de Natal. Pronto, e para além disso, acaba por ir havendo iniciativas pontuais, também aquilo que bailaricos, e efetivamente também com as escolas, também festas de final de ano, portanto, várias coisas vão acontecendo. Também é uma freguesia rica em atividades também não falta, e para todos os gostos. E aqui voltar a reforçar de facto o papel das coletividades e deixar aqui mais uma vez esse agradecimento, porque de facto são as coletividades que trazem de facto essa riqueza à nossa freguesia. Nós podíamos organizar algumas coisas, mas não tinham mesmo esta iniciativa que fazemos agora em julho. Portanto, as pessoas podem reservar a sua mesa, é servido um jantar, portanto, é uma sessão de fados por norma, ao ar livre, mas tem todo... E é em que zona da freguesia, para as pessoas lá em casa também ficam a saber? Nós, foi a 3ª edição, as 2 últimas tínhamos feito no largo da igreja, pronto, e esta temos vindo a melhorar um espaço junto ao edifício da Junta de Freguesia, do posto médico, e este ano fizemos aí, é um espaço que tem melhores condições, e acabamos por trazer a iniciativa para ali, porque conseguimos dar melhores condições às pessoas, e por outro lado também temos melhores condições depois também para... E tem sempre um fim de semana certo, ou vai alterando a data? Sim, tem sido no 3º fim de semana de julho. Portanto, coincide ali sexta-feira e sábado. Fica já o convite para o ano? Fica já o convite para o ano. Sim, senhora. Então, de uma forma aqui rápida e objetiva, resumindo aqui, acho que deu para ter aqui na nossa conversa as pessoas lá em casa perceberem quais é que são os desafios da Junta de Freguesia, e também junto da Câmara Municipal qual é que são os desafios ou os anseios da Junta de Freguesia e, de uma forma geral, o funcionamento da Junta de Freguesia, e agora também nesta parte final, tudo aquilo de bom, não é, que se faz e que de certa forma convidamos, não é, todos aqueles que estão lá em casa nessas várias atividades
que a freguesia faz e com isso dá vida à freguesia, e que também tem uma vantagem, porque nós nos tempos que correm cada vez mais as coletividades têm falta de pessoas a participar, não é? Vocês felizmente ainda conseguem pôr as pessoas da freguesia a participar, e isso é sempre louvar e é sempre uma mais-valia. Também numa última, digamos, passar a palavra, não sei se o Presidente quer dizer mais alguma coisa, ou se dirigir uma palavra a agentes da sua terra, pode aproveitar agora. Sim, voltar só aqui um bocadinho atrás, porque ainda me esqueci ali de uma coisa, pronto, mesmo na questão da caça, portanto temos a associação, como eu tinha referido, de caça e pesca, também tem em determinadas alturas, faz as montarias, pronto, caça aos javalis, portanto é mais uma atividade que existe na própria freguesia. Pronto, relativamente à questão da mensagem que gostaria aqui de transmitir, é que no fundo eu acho que o sucesso daquilo que temos conseguido fazer tem sido de facto fruto deste envolvimento de todos. Portanto, e aquilo que eu gostaria aqui de voltar a reforçar é que de facto essa união, se possível ainda reforçarmos, porque eu considero que é a chave do sucesso para qualquer iniciativa, para qualquer obra. Se estivermos juntos, naturalmente temos muito mais força. Portanto, é esse desafio que eu gostaria aqui de colocar à população, a todas às entidades, a todos, é que no fundo mantemos esta, mesmo que às vezes com todos os problemas que isto sabemos. Claro, traz sempre, né? Há sempre alguns. Mas eu acho que tem sido, de facto, a chave do sucesso para conseguirmos ir fazendo termos estas realizações na nossa freguesia. Até porque, e permita-me que acrescente, até porque há determinadas coisas que realmente o sucesso, todos podemos dar o nosso contributo, e a questão da limpeza pública, já houve, não sei qual é que foi, mas houve um presidente que referiu isso. Muitas vezes queixamos da limpeza pública, mas esquecemos que podemos dar o nosso contributo, não é? E estamos a tirar recursos financeiros, podíamos atribuir a outras coisas, e aplicamos na limpeza pública, em que se todos dessemos ou tivéssemos outra forma de estar, a limpeza pública já não tinha outra importância no sentido do investimento, não é? Nós às vezes até recebemos alguma crítica pelo facto de nós, membros da Junta, muitas vezes andámos a fazer esse tipo de trabalho. Porque há quem nos diga, mas vocês estão a fazer uma coisa que isso não são vocês que têm que fazer. Pronto, efetivamente, se nós formos aquilo às competências que é do Executivo da Junta, naturalmente não seria essas tarefas. Mas depois, de facto, a realidade é a seguinte: se esse trabalho não tiver feito, as pessoas já não nos vão criticar por fazer, vamos criticar porque não está feito. Exato. E, portanto, entre nós temos uma crítica ou outra, preferimos ter a crítica por andarmos fazendo do que as coisas estarem por fazer. Pronto, há quem muitas vezes também nos diz, e que nos vai chegando, eles andam e ao fim de semana isto é para ganharem mais dinheiro. E depois quando nós às vezes, e às vezes alguém nos aborda e nós temos, não, pelo contrário, cada vez que nós cá viemos estamos a perder dinheiro. Olha, é deslocações, é o meu carro que anda, é combustível que eu gasto, portanto ainda perco dinheiro, porque não será certamente por 300 euros que recebo por mês, e se formos falar dos outros elementos, o tesoureiro e o secretário, que são na ordem de 250 euros, certamente não é isso que nos faz, que nos move, porque se formos ver depois disso também tirar aquilo que são os nossos gastos, portanto não é essa a nossa motivação efetivamente, porque isto também é o que se vai muitas vezes passando na opinião pública, é quem está nos cargos políticos, no fundo é para enriquecer, e pronto, e a verdade não é essa. Pronto, e acredito que a maior parte das pessoas que estão nestes cargos é por gosto pela terra, por fazer, não é? Por fazer, claro. Portanto, e desprendidos de facto dessa questão financeira. Pronto, há quem depois acredita, há quem não acredita, mas a verdade é esta, é que nós, aquilo que fazemos não é para ganhar mais dinheiro, porque não ganhamos nem mais um cêntimo. É porque, de facto, perante as circunstâncias, entendemos que é mais um contributo que podemos dar. E a verdade é que se pouparmos dinheiro nisso que fazemos, naturalmente nos sobra para outras coisas. E é por isso que temos conseguido, de alguma forma, ir respondendo à questão de obras que também não seriam da nossa competência, a nível de arruamentos, a nível de equipamentos. Por exemplo, recentemente construímos um campo de pádel,
temos o polidesportivo, temos de facto essas melhorias no campo de futebol e que queremos ainda reforçar. Portanto, daí que nos permite de facto poder chegar um bocadinho mais além. Até porque, e voltando ao espaço público, acho que no passado havia aquele questão natural e principalmente nas freguesias mais rurais. A pessoa varria à frente da sua porta, não é? E acho que isso infelizmente tem acabado um pouco e principal, e eu falo por mim, a minha geração, não é? A grande maioria já há aquele sentimento que a Câmara é que tem que fazer, a Junta é que tem que fazer, eu pago os impostos, é para eles fazerem, não é? E às vezes não gostava nada, não é? Varrermos lá à frente da nossa porta, não é? Ainda enquanto cidadãos dávamos o nosso contributo. Há exemplos desses, não é? Mas estou a dizer de uma forma geral, se todos se fizéssemos isso, estávamos também a exercer o sentido da cidadania, né? E facilitávamos todos. Embora ainda há quem o faça, naturalmente menos do que já foi no passado, mas sim, ainda há quem faça. E às vezes quando nós nos juntamos a fazer isso, depois ainda às vezes há sempre uma ou outra pessoa que até se associa, e, portanto, isso ainda vai acontecendo. Pronto. E o mesmo acontece naquilo que estávamos a falar das iniciativas, pronto, que as pessoas, por norma, mostram essa disponibilidade de ajudarem porque gostam também que as coisas aconteçam. E, portanto, enquanto isso também for acontecendo, nós também vamos estando motivados para fazer. Porque isto é como tudo, se nós fizermos uma vez correr mal, se fizermos 2 vezes correr mal, naturalmente, se calhar, vamos perdendo alguma motivação para continuar. Enquanto as coisas forem correndo bem e formos sentindo, de facto, esse apoio também da parte da população, naturalmente, vamos continuando. Sim, senhor. Olha, agradeço-lhe a sua presença. Ficou, como eu disse há pouco, fica aqui na nossa conversa aquilo que algumas das muitas coisas que se fazem na freguesia e também aquilo que é o trabalho e o desejo da Junta de Freguesia e em particular do Sr. Presidente. Mais uma vez lhe agradeço a sua presença. Naturalmente que vamos ter outras oportunidades de falar e também de visitar a freguesia em alguma dessas muitas iniciativas. Vamos aqui à nota positiva da semana. À nota positiva da semana. A nota positiva da semana vai para a Academia de Ginástica de Sines. Os ginastas Martins, Lopes e Ana da Academia de Ginástica de Sines garantiram a qualificação para o 3º Campeonato do Mundo Júniores e para o 32º Campeonato do Mundo por grupos de idades de trampolim, que se realiza na China entre os dias 12 e 15 de novembro de 2026. O livro desta semana, a sugestão é A Felicidade está a um medo de distância, que é um livro que fala, de certa forma, contribui para a nossa felicidade e também para os nossos medos interiores. Quem gosta destas coisas, daquilo que nos vai na alma, daquilo que nos vai no coração, também é uma leitura boa para as férias, para quando voltarmos das férias virmos com outro ânimo, conseguirmos resolver coisas que muitas vezes estão por resolver dentro de nós, e às vezes são coisas simples, mas que ficam por resolver. Tem vários capítulos sobre, aliás, este autor também tem vários livros, tudo com a questão da felicidade, com a questão destas coisas da frustração, quem é que te vê, conhece-te, a sorte é nossa, não te metas, temos tudo para dar certo, pronto, enfim, faz aqui uma série de capítulos para mais do mesmo, para que possamos, de certa forma, também refletir e também, por exemplo, tem aqui verdade seja dita, para poder escolher os frutos do teu esforço, alguém teve antes de cuidar da árvore. Temos aqui várias
inspirações com uma mão atrás e a outra à frente. Enfim, tem aqui vários capítulos interessantes. O verso, o poema, a reflexão da semana, hoje é mais uma reflexão, uma frase dessa de Queiroz. O orgulho é uma cerca de arame farpado que machuca quem está de ambos os lados. Ficamos assim com essa de Queiroz. Quem tiver sugestões, perguntas, comentários, pode enviar para politicaconfactos@radiosinos.com. E quem está de férias, umas boas férias, quem está a trabalhar, um bom trabalho, e até para a semana, né? E muito obrigado ao Sr. Presidente e à agentes de São Francisco da Serra. Agradeço mais uma vez o convite e, portanto, será um gosto também podermos recebê-los lá em alguma destas iniciativas. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Terminamos assim esta emissão do programa Política com Factos, que é emitido na Rádio Sines às quartas e domingos às 11 da manhã. Equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, Filipe Medeiros e Vicência Tavares. Desejamos a todos um excelente dia, esteja aonde estiver.